Quantos amam o Senhor Deus aqui nessa noite? Pois é, meu amado irmão, nós amamos, amamos. Sabe como é que a gente prova isso? Aí você fala assim, fazendo uma grande obra para Ele. Não, não, a grande obra já foi feita, só poderia ser feito por um. Então como é que eu provo que eu amo a Deus, pastor? Como é que eu provo que eu amo ao Senhor, se não é fazer uma oração ou uma grande obra para Ele? Existem grandes homens aí do passado que fizeram grandes obras e acabaram no mal, acabaram separados. Então como é, pastor? Eu vou te falar agora. Amando a palavra dEle, amando o que Ele diz, amando o que Ele fala. Irmãos, você não pode falar que me ama se você não se interessa pelo que eu falo. Se você fala assim, gosto muito do Senhor, pastor, mas quando o Senhor fala me dá uma repugnância, me dá uma coisa assim, irmão, você tem tudo por mim, menos amor. Ou então se eu chegar para você e falar assim, como eu te amo, irmão, mas quando você abre a boca eu quero sumir da sua frente. Irmãos, igual um pai para um filho, ou um filho para um pai. Se eu amo meu pai, eu me interesso pelo que meu pai diz, não pela bagagem informativa que meu pai tem, não confunda. Não é pela bagagem de informações, não, é pela experiência do meu pai, pelo dia a dia do meu pai. Então quando você fala que ama a Deus, você tem que responder, eu gosto do que Deus fala, eu me interesso pela boca de Deus, eu me interesso pelo ensino do Senhor, amém? É preciso que nós resolvamos isso. Só que aí tem um ponto B, tem uma questão seguinte, não é gostar de ser informado sobre Deus. E aí eu quero ler com vocês um texto aqui sim, impressionante, em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, então quando eu falo da gente gostar do que Deus diz, do que Deus fala, do que Deus ensina, cuidado para que você não goste de ser informado, de informações corriqueiras. Não é isso que eu estou falando, se interessar pelo que Deus diz, é se interessar pelo caráter dEle, que está impregnado na palavra. Vocês estão me entendendo? Me façam entender. Quando eu falo gostar do que Deus fala, não é informações sobre a pessoa de Deus, e sim sobre o caráter de Deus, sobre a personalidade de Deus, sobre a bondade, sobre a misericórdia do Senhor. Não é apenas uma informação sobre Ele, porque do contrário seremos religiosos apenas isso. Os judeus que crucificaram Jesus sabiam muito sobre Deus, irmãos e irmãs. Vocês estão me ouvindo? Poucas pessoas na terra sabem tanto quanto os judeus que crucificaram Jesus. Eles sabiam tudo, mas não conheciam o coração, a ponto de falar assim, de dizer assim para Jesus, como é que o Senhor Jesus deixa os seus discípulos comerem no dia de sábado? Gente, alguém que pensa isso não conhece o coração de Deus. Como é que Deus vai permitir que alguém passe fome só porque é o dia sagrado? Gente do céu, como é que um Deus amoroso vai permitir que você passe fome só porque é dia sagrado? Está pegando? Então cuidado para que você não se interesse pelas informações científicas, pelas informações generalizadas de Deus. É preciso que nós conheçamos o caráter de Deus, amém? E aqui em Marcos capítulo 1, nós temos uma cena aqui alarmante. Diga isso, uma cena alarmante. Nós temos aqui isso, versículo 21 do capítulo 1, versículo 21. Na sua Bíblia deve estar marcado assim, olha, a cura de um endemoniado. Deve estar marcado isso na sua Bíblia, a cura de um endemoniado. Vamos ler o texto então, verso 21, diz assim: depois entraram numa cidade chamada Cafarnaum, e logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga. 22. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Olhe para mim um minutinho só, olhe para cá, vamos continuar já.
gostavam do ensino de Jesus, gostavam da palavra de Jesus. Por quê? Porque Jesus falava como quem tem autoridade, não como os escribas. Então há uma diferença aqui. Os escribas falavam como quem lia, como quem estava informado, como quem sabia bem das coisas, não com autoridade, como quem sabe. Jesus pregava e ensinava como quem tem autoridade, como quem sabe 1 mais 1 e 2 mais 2. Por isso, eles se maravilhavam do ensino de Jesus. Sabe, não é aquela conversa teórica, não é aquela conversa abstrata, como quem está longe, é uma conversa como quem está com o ouvido no peito, o ouvido no coração. Era assim que Jesus ensinava, como quem tem autoridade. E as pessoas se maravilhavam, as pessoas simples, irmãos. Não eram pessoas bem conceituadas, pessoas simples, ficavam maravilhadas. Puxa vida, que ensino, que ensino. Tudo bem? Então os escribas ensinavam como quem estava informado, mas Jesus ensinava como quem comia, usufruía, degustava, cheirava, participava. Está pegando isso? Jesus ensinava como quem sabia de verdade, não como alguém que foi informado. Continuemos. Verso 23. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo. Não tardou muito que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual gritou, o qual bradou. Esse espírito imundo gritou, bradou. Verso 24, e aí está a cena alarmante. 24. Disse o demônio na boca daquele homem: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Que tenho eu contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos perder? Vieste para nos condenar? Vieste para nos pôr em perdição? Bem sei quem tu és. 2 pontos. O Santo de Deus. Bem sei quem tu és. Olha para mim, por favor. Gente do céu, os discípulos não sabiam quem Jesus era. Eles apenas aceitaram a informação. Os discípulos não sabiam. Lá no capítulo 16 de Mateus, uns 2 anos e pouco mais tarde, o Pedro vai saber, porque vai ser revelado. Quem está me ouvindo ainda? Os discípulos não sabem quem Jesus é. O apóstolo Paulo chega a dizer assim, eu acho que escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala assim: se eles soubessem quem eles estavam crucificando, jamais crucificariam o Senhor da glória. Os judeus não sabiam, gente, os especialistas aqui não sabiam, o Pedro não sabia, o João não sabia. Um dia, Jesus chegou para João e falou assim: vocês não sabem de que espírito eu sou. Porque o João, ele tinha acabado de fazer uma oração. A oração do João era a seguinte: manda fogo do céu e queima os samaritanos. O João não sabia de que espírito era Jesus, não sabia, gente. João não sabia, Pedro não sabia, Tiago não sabia. Você sabe por que foi que João ficou até a hora final lá na cruz? Sabia que dos discípulos, todos os discípulos abandonaram Jesus. Todos, diga todos. Todos os discípulos abandonaram Jesus. João ficou até aquela hora, até a cruz ele ficou. E sabe por que foi que ele ficou? Ele não ficou porque ele era esclarecido, convertido. O João ficou porque ele era um bitolado. Ele começou e é jovem, o mais jovem era João. O mais molecão era, sabe como é que é jovem, né? O cara decide, o cara baixa a cabeça e vai mesmo. Não estou nem aí, não estou nem aí, não estou nem aí. Ele vai que vai. O João baixou a cabeça e foi. E sabe, tem aqueles jovens, aqueles homens, aqueles seres humanos, que quando vê todo mundo pular do barco, ele fala assim: agora que eu não pulo mesmo, agora eu não pulo. Não é teimoso, né? Não tem isso aí? Eu sou assim, sabe? Ó, se todo mundo pular do barco, aí que eu não pulo mesmo. Eu estou nem aí. Eu vou afogar com o capitão. Eu sou muito teimoso.
O João era assim, ele ficou até a cruz, não é porque ele era bonzinho não. Alguns pregadores falam que João era o único convertido. Que convertido que nada, meu amado, que nada. Ele era um teimoso, igual o pastor Clóvis, bitolado. Ele começou, eu não saio, eu vou até o final. Ele era jovem também, cabeça oca também, ué. E vamos que vamos. Ninguém sabia, olhe para cá. Pedro não sabia quem era Jesus. João não sabia quem era Jesus. Tiago não sabia quem era Jesus. Filipe não sabia quem era Jesus. Tinha alguns ali que tiveram uma revelação. Teve alguns ali. O André, por exemplo, teve uma revelação. O Natanael teve uma revelação. Mas ele não sabia de degustar. Eles sabiam por revelação. Eles não degustaram aquilo, eles não degustaram por revelação. Natanael sabia, o André sabia por revelação. Mas eles não sabiam. E aí o Paulo vai dizer isso, que se as pessoas soubessem quem era Jesus, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Eu gostaria agora de abrir um parêntese agora, antes de continuar. Não posso perder a oportunidade de fazer um apelo, uma aplicação. Será que você realmente tem experimentado Jesus? Parênteses aberto para você pensar. Você conhece o Senhor Jesus? Quem conhece o Senhor Jesus não faz conta. Não faz. Quem conhece Jesus não faz conta. Assim, o que eu tenho que deixar? O que eu tenho que abandonar? O que eu tenho que esquecer? Quem conhece o Senhor Jesus só sabe falar uma frase, a de Isaías: ai de mim, ai de mim, ai de mim, ai de mim, perto dele, ai de mim, perto dele, ai de mim, ai de mim. Só sabe dizer isso, ai de mim. Você já aprendeu a dizer ai de mim? Eu não estou te julgando, eu quero que você reflita. Porque aqui no nosso meio, nós temos todos os níveis que você possa imaginar. Nós temos pessoas que já estão na caminhada há alguns anos, outros que começaram agora, e todos são bem-vindos, irmãos e irmãs. Existem alguns que se levantaram e caíram, outros que estão caminhando, sempre subindo, outros que ficam subindo e descendo, mas a pergunta que não quer calar é: você tem experimentado o Senhor Jesus? Quando você experimenta o Senhor Jesus, você não para de dizer: ai de mim que sou pecador. Porque pode ser, irmãos e irmãs, que você não conheça de verdade o Senhor. Você aprendeu a falar que é salvo, você aprendeu a falar que é liberto, você aprendeu a falar que você confia em Deus, mas talvez a salvação não te alcançou ainda. Se você ainda está amargo, amargurado, a ansiedade toma conta de uma forma cabal em você, você não tem experimentado o Senhor Jesus. É preciso que nós façamos então essa avaliação de nós mesmos, essa análise de nós mesmos, irmãos. Eles não conheciam, e esse demônio conhecia. Esse demônio sabia que esse homem era o prometido. Aí eu quero me rasgar inteiro. O demônio fala assim: nós sabemos quem és, nós sabemos quem é o Senhor, tu és o santo. A palavra santo aqui quer dizer o prometido desde a eternidade. Oh, irmãos, como eu queria ter uma língua de sábio agora, para ensinar você. Como eu queria ter uma língua aqui sapiente, para que isso fosse introduzido em você. Você entendeu que eu sei quem o Senhor é. O Senhor é o santo, não é um santo. Diga isso, não é um santo. Todo mundo, diga, não é um santo. É o santo. É artigo definido singular. O santo, irmãos. Um só é assim. E esses demônios sabiam: nós sabemos quem tu és o prometido. Pastor, então, mas por que o demônio então não foi liberto? Porque demônio é demônio. O diabo nunca vai ser liberto. É uma outra natureza, é uma outra criatura, é demônio, é Satanás, não tem salvação para eles. Mas eles sabem. Tu és o prometido na eternidade, não é desde o começo, não é o prometido desde o começo, é o prometido desde a eternidade. O que é a eternidade? Alguns definem assim, às vezes você pensa, eternidade é um montão de tempo, não é.
Eternidade, pastor, assim, é um montão de anos. Não, não é. Ah, não, eternidade são milhares de anos. Não é. Eternidade são bilhões de anos. Não é. Eternidade, gente, não é tempo. Eternidade é ausência de tempo. Se você tirar um ano de 1000 anos, fica quantos anos? 999. Não é isso? 999. Tirar um ano. E se você tirar um ano da eternidade, fica quanto? Se você tirar um ano da eternidade, fica quanto? Mais alto. Copie agora do seu vizinho. Eternidade. Ou seja, eternidade não é tempo. Se você tira 1000 anos de 10.000 anos, fica 9.000. Mas se você tira 100.000 anos da eternidade, fica quantos? Fica o quê? Se você tira 100 milhões de anos da eternidade, fica quanto? A eternidade. Porque não é tempo. Cristo é prometido desde a eternidade, gente. Já é desde quando não houve início. Os demônios sabem que esse personagem, esse ser que apareceu ali, esse ser que apareceu ali, no tempo, já existe desde antes da existência. Eles sabem disso. Então, de novo, que tal se você começar a buscar, a ter uma experiência com Jesus? Aí eu preciso, irmãos, chamar-lhes a atenção. Por favor, não seja um metodista. Não seja um institucional, gente. Seja um homem, uma mulher que queira Jesus. E por favor, irmãos e irmãs, não deixe que a instituição religiosa amargure você, entristeça você, azede você. Porque Jesus está além da instituição, Jesus está além da religião, Ele está além, muito além disso, meu amado. Então sempre se avalie. Eu estou todos os dias experimentando, não é sendo informado. Eu sei que muitos aqui estão gostando da informação que eu estou dando, só que a informação que eu estou dando não vai ajudar você, se você por você mesmo não buscar uma experiência com Ele cotidiana, uma experiência diária, uma experiência constante. Tem libertação? Tem salvação? Tem, mas é para aqueles que experimentam o Senhor, que andam com o Senhor. Bem sei quem és tu, 2 pontos, tu és o Santo de Deus. Mas Jesus repreendeu e falou: cala a boca e sai desse homem. Porque para Jesus não importa o que os demônios dizem, para Jesus importa o que você diz dele. Você sim, um dia Pedro falou assim, tu és o Cristo de Deus. Jesus falou assim: muito bem, Simão, parabéns. Muito bem, Simão, você está de parabéns, Simão, porque você recebeu a revelação. Mas ele não vai falar isso para os demônios, porque demônios são outras criaturas e não são nossas amigas. Muito embora existam religiões que invoquem demônios, chamando esses demônios de anjos, e precisamos tomar cuidado. Então quero chamar de novo a sua atenção para uma experiência com Jesus. E o homem vai ser curado, o homem aqui vai ser liberto, e os demônios serão expulsos aqui agora. Amém, meu amado? Todos os dias, avalie isso. Todos os dias, irmãos. Não confunda Jesus com a instituição, irmãos. A instituição passa por altos e baixos. A instituição passa por temporais. Jesus nunca passa. Eu amo Jesus, eu gosto tanto. Ai de mim se não fosse Jesus. É diferente. Então que você deguste, que você mastigue Jesus, que você beba Jesus, que você coma Jesus, que você usufrua de Jesus, porque nada é comparável a Jesus. Amém? Tá bom? Então não fique com as informações. Queira a revelação, queira a experiência com Ele. A informação vai ajudar os seus neurônios, a informação vai ajudar o seu racional, mas são as experiências que vai ajudar a sua caminhada. Amém? Feche os seus olhos.